Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Sou homem heterossexual de Bispoeta. Sou homem heterossexual e respeito toda a diferença, sempre firme em minha crença de que tudo na vida é natural. Nunca osculei meu pai no rosto, baiano, racista e branco, ele sempre foi muito franco. Não queria filhos fora do posto de sua concepção de normal. E para manter-nos na linha, valia até ameaça com cintinha, bravata nunca levada ao final. Cresci envolto em preconceito, mas sempre alinhado à vida real, observando o normal e o anormal, elaborando o meu próprio conceito. Hoje, respeito o movimento de valor a toda a diversidade, pois somos pessoas de verdade, com muita história e sentimento. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faço um convite. Invista 10 a 12 minutos do seu tempo nessa teleaula, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, toque no sininho e ao final, se puder e se quiser, coloque suas observações, suas perguntas, seus conceitos. Eu terei maior prazer de responder a todas as perguntas, a todas as observações. Tudo bem? Combinado? Vamos à nossa formação de palavras do ponto de vista constitucional. Estamos indo agora para a 17ª parte. Estamos tratando de prefixos e elementos latinos. Já vimos alguns nas teleaulas passadas. Se quiserem localizar é muito fácil, você já sabe como fazer, aí ele depois reforça. Vamos tratar agora agora nós estamos falando de prefixos, é o que vem antes. Em, com EM, M de Maria, EN, N de navio, e IN, que é movimento para dentro, passagem para um estado ou forma, guarnecimento, revestimento. Por exemplo, embeber, enterrar, enevoar, ingerir. Olha só o movimento para dentro, ingerir. Quando nós ingerimos, nós estamos fazendo um movimento que é para dentro, certo? Assim vale como embeber, enterrar e as outras. Observação importante. Às vezes alterna-se a forma prefixada com o seu prefixo. Por exemplo, couraçar e encouraçar. Qual você prefere, Lide? Encouraçar. É tudo uma questão de escolha. Cavalgar e encavalgar. Nossa, trajar e entrajar. Viuvar e enviuvar. Qual você prefere? Você prefere enviuvar ou viuvar? Nenhum dos dois. Eu já sabia. Banhar e embainhar. Agora vamos para outro prefixo. Extra, fora de, além de, superioridade. O A final passa às vezes a O. No caso de extradição, extra fino, extroverter. Aqui vejam que tem um extra, aqui tem um extra e aqui tem um estro, de extroverter. Muito bem. Prefixos in, i. Sentido contrário, negação, privação. Impertinente, incorrigível, ilegal, ignorância. Observação, outra observação muito importante, prestem bastante atenção, classe. Primeira, às vezes parece atribuir ao derivado o mesmo valor semântico da forma de base. É o caso de incruento, incrueldade. Segunda observação, algumas vezes indica no que alguma coisa se transforma, isto é, mudança de estado. No caso de incinerar, reduzir a cinzas, inflamável, que se transforma em chama, que se transforma em fogo, etc. Observação número 3, nós vamos fazer a observação número 3 daqui a pouco, porque antes nós vamos lubrificar as nossas pregas vocais.
Lembrando que o professor Bispoeta tem todas as aulas disponíveis no YouTube, tudo dividido nas playlists. Se você tem alguma dificuldade ou perdeu alguma, é só entrar lá no YouTube, que está aqui o endereço aqui acima, e procurar a aula que tem interesse. É isso, professor? Exato, Elide. Puxa, você é maravilhosa. Muito obrigado. O que seria de mim sem você? Muito obrigado. Hoje eu estou aqui com a República de Platão só para fazer a seguinte observação. Neste livrinho, a República de Platão, que eu me atrevi a chamar de livrinho, mas na verdade não é um livrinho, é um livrão, tem o mito da caverna, que nós já citamos em outras ocasiões, inclusive eu fiz um pequeno poema tratando do mito da caverna. Leiam porque é muito, muito interessante. Tudo bem? Prosseguindo com nossa terceira observação. Os prefixos negativos mais comuns são in e des ou de. São poucas palavras verdadeiramente antigas formadas com o prefixo in, que só se tornam frequentes por imitação literária do latim, dos quinhentistas. Para cá, a derivação popular é sempre feita com o prefixo des ou de, como desfazer, descoser, desandar, desamor, desigual. É bastante simples, esse é um prefixo bastante fácil de identificar. E etc. Alguns tiveram a forma in, como injustiça, faltou aqui a cedilha, mas já sabemos que é injustiça, mas ainda em tal caso, sempre, antigamente, se preferiu dizer a sem justiça e dizer coisa sem nome, a coisa inominada. Como você prefere dizer, Elide? Coisa sem nome ou coisa inominada? Sem nome. Ótimo. Ou quejandos, ou quejandas expressões. Muito bem. Temos ainda outros prefixos. É o caso de infra, que significa abaixo. Olha, veja um caso de infraestrutura. É uma estrutura que a gente não vê, mas é uma estrutura importante, porque ela está abaixo de nós. Que é o caso da rede de esgotos, é o caso dos alicerces, tudo bem? Essa é a infraestrutura, é uma estrutura que está abaixo. Infraassinado, que também vale como abaixo assinado, mas pode ser também como infraassinado. Inter, que equivale a entre, posição no meio, reciprocidade. Entreter, que é uma palavrinha complicada. Algumas pessoas, minha mãe, por exemplo, respeito muito a minha mãe, amo minha mãe, ela já não está mais conosco, mas ela não falava, ela não conseguia falar entreter, ela falava interter, interter. Tudo bem, não tem problema nenhum, só estou citando uma forma possível também de acontecer no português não padrão. Como nós estamos tratando aqui do português padrão, nós sempre vamos falar, nós sempre vamos dizer entreter, tudo bem? Interpor, intercâmbio, é sempre posição no meio, intercâmbio, como intercâmbio cultural, por exemplo, intercâmbio cultural. Intro, de dentro, no caso de introduzir. Intra, posição interior, movimento para dentro. O A final passa às vezes a O. É o caso de intramuscular. Introvester. Introvester, eu acho que aqui é introverter, mas tudo bem. Introduzir. Observação importante. O, posição em frente. Aliás, não é observação não, desculpe, voltando. Não é observação, é mais um prefixo. É ob. E tem também o, posição em frente, de obstar, opor. Temos o per, e observem aqui no per, através de,
coisa ou ação completa. Intensidade é o caso de percorrer, perfazer, perdurar, persentir. Essa é novidade, não? Persentir é sentir profundamente. Persentir, sentir profundamente. Poético. Poético, exato. Muito obrigado, Elide. E temos o pluri, que é de muito. Vocês podem observar que pluri pode ser multi. Certo? Pluri, muito, de pluricelular ou multicelular. Olha que beleza conhecer os dois. Tanto faz dizer pluricelular como multicelular, que vai ser sempre muitos, muitas. Post, posição posterior, no tempo e no espaço. Pós-tônico, pós-escrito. E aqui, vou fazer, não sei se é do seu tempo, Elide. No final de algumas cartas, de alguns escritos, as pessoas colocam PS. É do seu tempo, Elide? É do seu tempo, ok. Esse PS vem do latim, é post-scriptum. Post-scriptum vem do latim, PS, ou pós-escrito em português. Mas se a pessoa coloca PS, ela está querendo se referir, ela está mostrando que ela conhece latim. Ela está colocando PS de post-scriptum. Tudo bem? Agora vamos em frente. Aqui nós temos o préter. Aqui está como praeter, mas como está em latim aqui, a gente não lê esse A, então é préter mesmo, tá? Está como praeter, mas é préter. Está aqui até entre parênteses, que é de preterir. Temos o primo, que é de primeiro, no caso de primogênito. Temos o pre, ou pré, de anteriormente, antecedência, superioridade. Temos prefácio, prever, predomínio. Olha que beleza, que maravilha. E para finalizar a nossa teleaula de hoje, eu gostaria só de acrescentar, eu costumo dizer que poema não se explica, poema não necessita, não carece de explicação. Mas eu gostaria de acrescentar a respeito desse poema que eu fiz hoje, a respeito do preconceito, a respeito da diversidade. Nós somos todos diferentes. Esse é o meu mantra. Somos todos diferentes. Não existem duas pessoas absolutamente iguais. E eu tenho 64 anos, assim como a Elide. Ih, falei sua idade, Elide. Desculpe, não era para falar. Pode dizer. Posso falar? Não tem falar problema? à vontade. Eu nasci em 1956, a Elide em 1957. Nós fomos criados num ambiente em que o preconceito predominava. Então, piadas racistas, piadas com homossexuais, piadas das mais variadas se faziam, até com pessoas, por exemplo, uma pessoa portadora de autismo, era chamada de retardada, enfim, nós crescemos nesse ambiente. É claro que nós vamos nos adaptando e agora nós sabemos que é totalmente inaceitável fazer qualquer piada racista, qualquer piada preconceituosa. Nós estamos aprendendo a nos adaptar. Nesse poema, que eu posso dizer que é um poema até autobiográfico, eu disse que eu nunca beijei meu pai no rosto. Isso é verdade. Por quê? Porque era considerado feio um homem beijar outro homem. É uma bobagem, mas é fato. Entre pai e filho não deveria acontecer isso. Mas respeito meu pai, respeitei meu pai sempre, e por isso não o beijava no rosto, não era a nossa atitude. Hoje é diferente, meu filho me beija, minha filha me beija e assim por diante, tudo bem? É só para finalizar. Desejo que vocês sejam muito felizes e fiquem com Deus.